Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Confessa Aí Podcasting. E hoje a gente vai trazer para vocês aqui um tema que eu sou muito, mas muito fã mesmo. Hoje aqui nesse vídeo a gente vai elencar para vocês os 10 melhores e maiores filmes de vampiros de todos os tempos. Então aqui você vai poder conferir essa temática do qual eu sou fissurado. Se vocês derem uma olhadinha aqui pelo meu cenário, vocês vão ver que tem alguns adereços. Eu tenho uma coleção enorme, que aborda o tema dos vampiros. Eu tenho desde séries, livros, filmes, bonecos, enfim, eu tenho uma infinidade de coisa. E logo quando eu lancei o canal, o tema de hoje era um dos temas que eu queria muito fazer, que estava previsto. Só que como muita coisa foi acontecendo, a gente acabou deixando para mais tarde. Mas finalmente a gente vai conseguir aqui produzir esse vídeo para vocês. Eu espero que vocês gostem muito. Porque a gente aqui da produção, a gente gostou muito de fazer, gostou muito de rever todos os filmes, de fazer essa maratona, de escrever curiosidades e de produzir esse vídeo para vocês acompanharem. Então, se vocês gostam do tema dos vampiros, se vocês gostam de vampiros, protejam os seus pescoços, porque aqui você vai conhecer o que tem de melhor nesse tema. Meus amigos, a história do ser mitológico que dorme durante o dia e sai da sua tumba durante a noite para sugar o sangue dos vivos nunca esteve tão presente na indústria e na cultura pop. A história do vampirismo ela se mistura muito com a história da própria humanidade. Se você der um Google aí na sua casa, você vai ver centenas de histórias espalhadas pelo globo terrestre de supostos ataques de vampiros. Essas histórias muitos dizem que são reais, outros dizem que são apenas lendas. Lenda ou não, Hollywood e a indústria da televisão não tardou a se apropriar desse tema e produzir grandes séries e grandes filmes e espalhou centenas de fãs pelo globo terrestre. Então, se você é fã dos vampiros e se você quer conhecer essas obras de arte que o cinema produziu, acompanhe esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui na nossa lista você vai poder ter acesso e vai conhecer talvez os 10 maiores e mais importantes filmes da história do cinema com tema relacionado aos vampiros. E na nossa 10ª posição a gente vai trazer para vocês um filme que começou pequenininho, começou basicamente como um curta-metragem, muitas pessoas não levaram ele muito a sério. O diretor em si insistiu na ideia, produziu um longa-metragem e no seu lançamento ele deixou a indústria do cinema de boca aberta. Porque ele trouxe completamente uma inovação para esse tema do vampiro, ele trouxe coisas novas para o tema, ele inovou o mito do vampiro, mas de uma forma tão fascinante, tão discreta e ao mesmo tempo tão apaixonante que conquistou tanto de público quanto de críticas. Na nossa 10ª posição, a gente vai trazer para vocês o filme Deixa Ela Entrar. Är du vampyr? Hade du tyckt om mig ändå? No filme Deixa Ela Entrar, talvez o que chame mais atenção em toda a sua história é trazer essa criança que representa o vampiro, mas ao mesmo tempo que ela é uma criança, ela representa toda essa sanguinolência que os vampiros possuem. Tudo bem que a Anne Rice já tinha feito isso no livro dela, Entrevista com o Vampiro, lá nos anos 70, só que aqui essa criança ela é retratada de um jeito muito angelical, coisa que a Cláudia não era no livro da Anne Rice. Aqui, nesse filme, a vampira que interpreta a criança, ela seduz e a história ela é muito surpreendente. A forma como esse vampiro aprisionado no corpo dessa criança trata, e seduz quem convive ao lado dela e a forma com que ela vai trocando de parceiros para poder se manter viva. É um filme excepcional que ganhou nada mais nada menos do que 58 prêmios, tanto do júri quanto da crítica especializada. Nos anos 70, a escritora norte-americana Anne Rice escreveu um livro que talvez seja o divisor de águas nesse mito do vampiro que a gente conhece hoje em dia. Ela deu origem a uma série, a uma coletânea de livros que tem como nome As Crônicas Vampirescas, e o primeiro livro dessa grande sequência é Entrevista com o Vampiro, que posteriormente deu origem a um filme de muito sucesso, que também está aqui na nossa lista. Mas o filme que a gente vai abordar para vocês é uma dessas adaptações, A Rainha dos Condenados.
I am the vampire Lestat. A Rainha dos Condenados, ela aborda todo esse mito, todo esse universo criado pela Anne Rice e dá uma origem a todo o seu universo de vampiros. A Caixa, a mãe dos vampiros, ao lado do rei Enkidu, governa todo esse universo desde lá do Antigo Egito. É um livro, se vocês não leram, eu recomendo muito também, porque é um livro sensacional, cara. Sensacional. Talvez da Anne Rice, dos meus preferidos, depois de Entrevista com o Vampiro, com certeza é A Rainha dos Condenados. Só que a adaptação para os cinemas, ela pecou muito porque misturou dois livros da Anne Rice. Ela misturou O Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados. Então no filme, que é muito curto para essas duas adaptações, virou aquela miscelânea de coisas que não dá para entender. A Rainha dos Condenados, ela tá elencando aqui na nossa 9ª posição, mas ela poderia estar tipo lá nas primeiras, porque tipo é um tema muito rico, muito bom, só que infelizmente o filme deixa a desejar em alguns pontos. No filme, a Rainha Caixa é despertada pelo vampiro Lestat, que agora se tornou um astro do rock mundial e quer fazer parte dos humanos. Ele quer voltar a sentir a emoção que os humanos sentem. Só que a intenção da Caixa é aniquilar com a raça humana e transformar o mundo à sua imagem e semelhança. Só que os seus filhos se rebelam contra ela e fazem de tudo para que isso não aconteça. Na nossa 8ª posição, a gente vai trazer para vocês um filme lá dos anos 70, um filme que foi dirigido pelo Roman Polanski, e o título dele foi traduzido aqui no Brasil muito bizarramente como A Dança dos Vampiros. Mas é uma comédia escrachada, mas que respeita muito tudo aquilo que a gente já conhece sobre o mito dos vampiros. E claro, tem um roteiro que amarra toda essa história. A Dança dos Vampiros, ela merece estar nessa lista como um dos 10 melhores e maiores filmes de vampiros, porque o Polanski ele conseguiu agregar uma história muito boa, uma história que eu particularmente não vejo nem tanta graça, mas ela é sensacional. Tem alguns momentos do filme meio pastelão assim, só que o enredo do filme, a fotografia do filme, a história em si, ela é muito boa e respeita muito o mito que a gente conhece dos vampiros hoje em dia. Ele dá uma outra roupagem para essas histórias que a gente conhece e principalmente porque a gente está acostumado a ver os vampiros de uma forma muito sombria. Então nessa comédia, apesar da morbidez dos vampiros, ele trouxe uma camada de humor para eles, o que deixou tudo muito irreverente e muito legal de se ver. Se vocês não assistiram, eu recomendo porque o filme é maravilhoso e vocês não vão se arrepender de conferir essa pérola. Com o passar das décadas, o tema do vampiro ele foi ficando cada vez mais presente na sociedade de uma forma geral, e principalmente a indústria do cinema e da televisão foram os principais responsáveis por solidificar esse mito na sua cultura de uma forma geral. O maior representante, talvez o maior representante dessas décadas e dessas produções que viriam a seguir são os anos 80, que foram os responsáveis por produzir grandes filmes que estão aqui nessa lista. E na nossa 8ª posição a gente vai trazer para você A Hora do Espanto, que foi um filme revolucionário para a década por trazer efeitos especiais que ninguém esperava ver no cinema. A Hora do Espanto é um filme muito bacana, produzido nos anos 80, que conta a história do vampiro Jerry, que se muda para um bairro muito pacato, uma periferia dos Estados Unidos, e o seu vizinho, que é um adolescente, que ainda está no ensino médio, ele passa a desconfiar desses hábitos noturnos que o vizinho tem. Os efeitos especiais do filme eles são muito bons e foram muito elogiados na década. Talvez esse tenha sido o motivo de ter transformado ele um dos maiores fenômenos da década de 80. E ele teve uma continuação também que é muito boa. Não vou colocá-la aqui na nossa lista, mas os dois filmes a gente pode deixar na mesma posição porque são filmes muito bons.
A ganhadora do Oscar pelo filme Guerra ao Terror, Catherine Bigelow, lá nos anos 80, produziu um dos representantes também dessa safra de filmes de vampiros dos anos 80, o filme Near Dark. Be your boys falling in with control. Check out time. Bought yourself some time, son. Like, damn, this is my family. Let him go. Near Dark é um filme muito bom, apesar de nem todo mundo conhecer ele. Ele é um daqueles filmes que está meio perdido ali na década de 80. Talvez um dos principais motivos de nem todo mundo conhecer ele seja da sua bilheteria. No seu lançamento ele não teve uma bilheteria muito bacana. Mas a gente que é fã de cinema, a gente sabe que uma boa bilheteria não significa que o filme também seja bom, né? Ou que uma péssima bilheteria seja um filme ruim. Isso não é uma regra para o cinema. E Near Dark é um desses representantes que, apesar de não ter uma bilheteria muito boa, ele tem um filme muito redondinho, tem uma história muito impressionante, conta a história de um grupo de vampiros que viaja de cidade em cidade aprontando de um tudo, e ele se alimenta de tudo de quem passa pelo caminho dele. Só que a menina, a filha, né, dessa suposta família, se apaixona por um humano, e é aí que a história dessa família muda completamente. A história pode até que seja meio abatida, mas tipo, a Catherine Bigelow ela conseguiu dirigir um filme com uma história muito surpreendente, apesar de ter um roteiro até que meio previsível nas mãos. Pessoal, na nossa quinta posição, eu vou contar para vocês de um filme que eu sou completamente apaixonado. É um filme que foi digamos, um divisor de águas na minha vida, porque tipo, ele foi o representante por me incentivar, depois de adulto, a estudar cinema, a estudar comunicação social, a trabalhar com cultura, com produção de conteúdo. Esse filme, com certeza, ele me incentivou a isso, me incentivou a seguir essa carreira. E ele simplesmente tem uma tradução muito bizarra aqui pro brasileiro. O nome em inglês é The Monster Squad, mas no Brasil ele foi erroneamente traduzido como Deu a Louca nos Monstros. Ei, Panac! Segura essa! Apesar de ter esse título bizarro, que não tem nada a ver com o que o filme fala, Deu a Louca dos Monstros tá nessa lista, primeiramente porque eu sou muito fã do filme, e segundo porque ele é um dos principais representantes de toda essa safra de vampiros que conseguiu reunir em uma única película todos os monstros que a gente estava acostumado a ver em outras produções. Nada que a Universal já não tenha feito lá na década de 30 e nos anos posteriores. Só que em Deu a Louca dos Monstros, o Fred Dekker ele conseguiu produzir um filme com todo aquele esplendor e aquele exagero dos anos 80. O resultado é um filme impecável que prende a sua atenção do começo ao fim. É sensacional o filme. Vocês com certeza já assistiram ele em alguma exibição aí da Sessão da Tarde que era muito exibido. O filme era muito reprisado na década de 90, lá no início da década de 90. Foi quando eu assisti o filme, eu não me esqueço, eu cheguei da escola, vi a propaganda do filme e decidi assistir. Eu tinha 7 anos e desde então eu fiquei fissurado por esse tema e ele é o grande responsável por me seguir essa carreira até hoje, né? Se vocês não conhecem o filme, procurem na internet. Infelizmente a gente não tem um lançamento em DVD dele aqui no Brasil, mas há mais ou menos uns 2 anos nos Estados Unidos eles lançaram um Blu-ray, uma edição comemorativa com vários extras. Então a gente tem muito acesso. Se você fala inglês, você não vai ter muita dificuldade. Eu comprei esse DVD, essa edição comemorativa, e é sensacional. É um filme que merece ser conferido e merece ser exaltado por qualquer lista que vai abordar esse tema, porque é demais o filme. Com o tema dos vampiros invadindo as telas tanto do cinema quanto da televisão, o movimento gótico ele se apropriou desse mito e foi responsável por produzir o estilo e as músicas, e incentivar as músicas de várias bandas dos anos 80. Foi pegando carona nesse sucesso que o diretor Joel Schumacher produziu o último filme dessa safra dos anos 80, Os Garotos Perdidos.
Os Garotos Perdidos é aquele filme clássico de terror dos anos 80 que provavelmente vocês já assistiram. Ele foi produzido lá no final, nos anos se eu não me engano, em 89 ele foi o lançamento do filme. Ele foi gravado em 88, mas o lançamento dele só aconteceu em 89, no ano seguinte. E é aquele representante tipo clássico. A gente consegue encontrar tudo dentro de Garotos Perdidos. A gente encontrou o gore do cinema, o terror, o suspense, aquela aventura, enfim. É um filme que aborda vários estilos, ele faz esse compilado de estilos e nos entrega tipo uma das maiores pérolas dos anos 80. Pessoal, na década de 30, o estúdio americano Universal, ele lançou a primeira adaptação do Drácula nos Estados Unidos, e isso abriu as porteiras para um revival de monstros que eles fizeram adaptações. Todos esses monstros clássicos que a gente estava acostumado a ver na literatura, a Universal ela produziu e construiu o seu próprio universo tipo de monstros. A primeira adaptação foi Drácula, mas ela fez várias adaptações como Frankenstein, Homem Invisível, A Múmia. Ela criou todo esse universo próprio dela. Recentemente também ela falou que traria esses monstros agora, faria essas refilmagens e criaria um novo universo na atualidade. O primeiro filme produzido foi A Múmia, só que aquele filme é bizarro demais, não funcionou. Não funcionou para os fãs, não funcionou para a crítica e principalmente não funcionou de bilheteria. Então a Universal ela desistiu dessa ideia e provavelmente ela vai lançar filmes agora desse universo de monstros que ela tinha produzido lá na década de 30, mas agora separadamente. Eu nem sei se esse projeto vai ganhar a luz do dia novamente. Pegando carona em todo esse sucesso que a Universal fazia nos Estados Unidos, o estúdio inglês Hammer Filmes, ele foi o responsável por produzir também e espalhar pelo mundo um dos maiores e melhores filmes de vampiros de todos os tempos. Na nossa terceira posição, a gente vai trazer para vocês a adaptação de Drácula, o Príncipe das Trevas. Dracula, Prince of Darkness, King of the Vampires. For 10 years, his mortal remains were cherished by his faithful servant, awaiting the opportunity and a victim to provide the life force for the reincarnation of Dracula. Ao contrário do que a Universal fazia nos Estados Unidos, a Hammer ela produzia filmes muito mais adultos, com uma violência muito mais gráfica e principalmente ela trazia tipo as atrocidades que o vampiro fazia tipo em Technicolor, ou seja, tudo era cores. E isso despertou muito a atenção do público em conhecer todos os filmes que o estúdio produzia. E ela foi responsável por produzir uma leva gigantesca desses grandes filmes. Eu particularmente eu sou muito fã da Hammer Filmes. Eu tenho praticamente todos os filmes que eles produziram. E Drácula, o Príncipe das Trevas, ela também foi um divisor de águas, porque é um dos filmes que o estúdio produziu que se destaca no universo cinematográfico de uma forma geral. Então, se você não conhece, é um filme um pouco velho, mas ele é muito mais fácil de você encontrar. Se eu não me engano, até aqui na plataforma do YouTube ele está disponível. E você não vai se arrepender. Se você não conhece, é aquele representante clássico de filme dos vampiros. E tem a interpretação icônica do Christopher Lee como Drácula, né, que repetiu a atuação dele em uma sequência de filmes do estúdio. Quando o Bram Stoker escreveu seu livro Drácula, ele jamais imaginou que ele faria tanto sucesso. Para vocês terem uma noção, Drácula é um dos livros mais vendidos de todo o universo. Ele só perde para a Bíblia. Para vocês terem uma noção do impacto que esse livro tem no mundo da literatura mundial. E claro que tipo, os estúdios e a televisão não deixariam de beber dessa fonte e fazer várias adaptações do livro. A gente tem adaptações de Drácula tipo, desde a América Latina até o Oriente. Ou seja, a gente tem Drácula para todos os gostos. Só que foi pegando carona em toda essa leva, em todo o sucesso que o filme fazia. Para vocês terem uma noção, quando o filme já tinha passado por séries, pelo cinema, pelo teatro, pela literatura, por um musical. Tipo, os produtores eles já tinham abordado e feito centenas de várias adaptações. Só que o Francis Ford Coppola, ele falou nos anos 90, ele revelou para o grande público que o próximo filme dele seria uma adaptação de Drácula. Só que, diferentemente de todas as adaptações que a gente já tinha visto, ele seria fielmente ao livro. Então foi aí que nasceu Drácula de Bram Stoker. Are you? Vampires do exist. This one we fight, this one we face, can take on many forms. He is both young and old.
He can appear as mist, as vapor, as the fog. And he can vanish at will. My love. The power of his evil desire has no end. Para mim, o filme do Coppola, ele é maravilhoso por N razões. Por isso que ele está aqui na nossa segunda posição. Seja pela parte técnica do filme, a direção do Coppola ela é muito precisa. Se você ler o livro, você vai ver que tipo, ele é muito fiel ao livro. O roteiro ele é adaptado literalmente para seguir as diretrizes que o Stoker tinha escrito lá em 1888. Então a direção do Coppola ela é muito precisa. Uma coisa que eu tenho a parte do filme, assim, que sou apaixonado, é a trilha sonora. A trilha sonora ela se encaixa perfeitamente em cada cena, em cada momento. Então essa parte técnica assim, ela não deixa a desejar em nada. Tem uma fotografia maravilhosa, é muito, muito boa mesmo. E sem sombra de dúvidas, na minha opinião, é uma das melhores adaptações que Drácula já teve. Tipo, tanto seja para o cinema ou para a televisão. Esse filme que o Coppola produziu, ele se destaca por N razões. Ele é simplesmente maravilhoso. Pessoal, e agora na nossa primeira posição, eu coloquei um filme que, tipo assim, eu acredito, como fã e como produtor de conteúdo, como cineasta, como roteirista, enfim, eu acredito que esse filme, principalmente o livro, né, que deu origem a ele, mas o filme, de uma forma geral, ele sintetiza tudo que a gente conhece sobre o mito do vampiro. E o Neil Jordan, em 1994, ele lançou o grande clássico, o grande representante de toda essa leva de filmes de vampiros, Entrevista com o Vampiro. Seu corpo está morrendo. Não ligue para isso. Acontece com todos nós. Agora olhe com os seus olhos de vampiro. Pessoal, sério, eu poderia ficar aqui por horas falando desse filme, seja pela parte técnica, seja pela direção, seja a opinião de um fã, assim, eu gosto muito do filme. Eu já assisti tantas vezes, que eu sei cada fala, cada momento, cada direção, enfim, eu conheço tudo sobre o filme. Sabe, eu passei tipo, a minha adolescência inteira pesquisando, conhecendo os bastidores, vendo e revendo o filme várias vezes. Por isso que eu coloquei ele na minha primeira posição aqui do canal, porque pra mim ele é um filme que sintetiza todo esse universo dos vampiros. A Anne Rice ela é uma escritora excepcional. Os livros dela abordam muito esses vampiros muito lamuriosos, sofredores pela sua existência, pela sua eternidade, mas também muito sensuais, muito poderosos, né, que seduz os humanos. Enfim, o livro já é mais do que excepcional. Eu acredito que o Neil Jordan, que é o diretor do filme, ele faz um trabalho impecável nos figurinos, no roteiro, na trilha sonora, na direção. Você percebe que o filme o diretor teve cuidados muito especiais para produzir aquilo. Obviamente que isso também por trás tinha as mãos da Anne Rice, né, que é uma das roteiristas do filme, que ajudou a fazer essa adaptação. Então ela também, por ela ter produzido, ela ter escrito todo esse universo, o sucesso do filme deve-se exclusivamente também a ela, principalmente a ela, né? Mas o Neil Jordan também ele executa o seu papel de uma forma muito brilhante, muito magnífica e sem sombra de dúvida, Entrevista com o Vampiro é um dos melhores filmes de vampiros de todos os tempos. E eu não acredito que venha surgir outro que vá superar isso dele, entendeu? Pode ser que surja alguma coisa que se equipare ali, mas que seja melhor que Entrevista com o Vampiro, eu acredito que não volte a existir. Pessoal, se o seu filme não apareceu nessa lista, deixa embaixo aqui nos comentários que a gente vai avaliar e vamos ver, né, se a gente faz uma segunda parte desse vídeo. Só que nesse aqui em especial a gente procurou produzir e elencar os maiores e mais importantes filmes dentro dessa cultura do vampiro. Se vocês pararem para prestar atenção, todos os filmes que a gente citou aqui, de alguma forma elas tiveram um impacto direto na indústria da cultura pop, seja pela bilheteria, seja pelo roteiro, seja pelos efeitos especiais,
ou seja porque elas simplesmente entraram para a história do cinema como um dos principais representantes desse universo dos vampiros. Mas se você quer algum filme que ainda não entrou nessa lista, manda um e-mail pra gente ou deixa embaixo aqui nos comentários, que se esse filme alcançar o número que a gente está esperando, a gente vai produzir a parte 2 dele. Então deixa aqui nos comentários o que você achou da nossa lista, e se o seu filme não entrou aqui, deixa embaixo aqui no comentário que a gente vai avaliar para o próximo vídeo. Bom pessoal, para você que me acompanhou até o final desse vídeo, muito obrigado por você estar acompanhando os nossos vídeos, as nossas produções. Eu vou pedir para vocês, por favor, se inscreverem no nosso canal, ative o sininho para vocês receberem as notificações e deixe embaixo aqui nos comentários o que você está achando do material que a gente está produzindo. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e a gente se encontra no próximo vídeo com mais uma lista ou algum assunto interessante desse universo de cultura pop que a gente tanto gosta. Até mais, pessoal!